Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém? Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pela vida de toda a igreja. Eu peço àquele que pode, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. O versículo é de número 33. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 33. Amém? Glória a Deus. Quem precisa de auxílio da parte do Senhor? Quem precisa de ajuda por intermédio do Espírito Santo? Que Deus ache graça aos teus olhos e assim se manifeste em nós, através de nós e para nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Vamos à palavra do Senhor? Diz assim: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Vou ler mais uma vez. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Amém, meus irmãos? Somente esse versículo. Irmãos, a partir do versículo 9 do capítulo 16, se inicia uma das viagens de Paulo. Viagem essa que agora ele tem como companheiro Silas. Eles, por intermédio da oração numa noite, aparece a ele um homem também intercedendo que ele atravesse, ele passe a Macedônia. E tanto ele quanto Silas obedecem essa instrução e visão da parte de Deus. E eles partem para esse lugar, para pregoar a palavra do Senhor. São dois homens de Deus que por interesse é dedicar a sua vida ao serviço a Deus, servindo pessoas, tendo ideia que por mais que sirva pessoas, a recompensa vem de Deus. Um recado de Deus já para nós: se você ter isso muito bem organizado na tua vida, no teu coração, você consegue prosseguir ao meio da sua caminhada. Eu sirvo a Deus, servindo pessoas, mas entendo que a recompensa vem de Deus. O meu serviço é para Deus, para homens, para mulheres, mas quem me recompensará é Deus. Eles dão continuidade ao seu ministério. A sede é muito grande em pregar a palavra. Chegando a uma cidade chamada Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, eles procuram um lugar para orar. Eles estão ali por intermédio da oração, estão ali numa direção de Deus e ainda estão buscando um lugar para orar. Buscando um lugar para orar, eles se aproximam à beira de um rio. E chegando à beira de um rio, ali se encontram junto algumas mulheres. Mulheres essas que começam a ouvir aquilo que Paulo começa a pregar. Ouvindo a palavra de Deus por intermédio da boca de Paulo, a Bíblia diz que uma dessas mulheres, chamada Lídia, é aberto o seu coração por intermédio do Espírito de Deus. Ela ouve a palavra. Ouvindo a palavra, não só ela, mas toda a sua casa é batizada. Ela sente algo em especial e convida, tanto quanto Paulo quanto Silas, para que possam residir sobre sua casa por algum tempo. E ali estando por algum tempo dentro da sua casa, em que a Bíblia não fala a estimativa de tempo em exatidão, mas ali eles estão. E eles ali estão sobre uma mulher que lhe dá condição para que eles possam dar continuidade àquela direção que vem de Deus para a sua vida. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? Aparece agora uma menina essa possessa de um espírito de adivinhação, que enquanto Paulo e Silas se dirigem a orar, a caminhar, a pregoar, a evangelizar, a primeira vez que eu vejo a verdade saindo da boca do mentiroso. Por quê? Porque o mentiroso, o espírito de adivinhação que está sobre a menina, diz assim: ali vai dois homens de Deus que pronunciam a palavra do Senhor. É a verdade saindo da boca do mentiroso. Paulo, por muitos dias, diz a palavra,
ele possesso sobre indignação daquilo que está acontecendo, a menina incomodando, trazendo uma verdade, mas ele em discernimento de espírito, na intrepidez e ousadia, ele libera uma palavra para que aquele espírito de adivinhação saia da menina. Naquele mesmo instante o espírito de adivinhação bate em retirada. Acontece agora um fato muito importante que vale a pena se pensar. E o que é? Esse espírito de adivinhação batendo em retirada da vida dessa menina, os seus credores entram em temor, em aflição, e se dirigem tanto quanto a Paulo e Silas, com seu coração com raiva, porque a fonte do seu lucro foi embora. E aqui tem uma coisa que para mim é interessante, eu quero dividir com os irmãos, é que quando a fonte do lucro vai embora, os credores perdem o interesse pela menina. E aqui tem uma coisa que vale a pena se pensar para aquele que às vezes não se entrega a Deus, por algumas pessoas que talvez não querem seguir o mesmo caminho, ou por aquelas pessoas que estão cegas, possessas, escravizadas em alguns sentimentos ou momentos ou com pessoas. E eu quero te dizer que a palavra de Deus tem o poder de trazer libertação, para tirar as escamas dos olhos e também arrancar pessoas que nunca tiveram interesse em nós, mas naquilo que de fato, se tivemos ou está sobre nós, que possa produzir alguma coisa. Isso aqui é algo que Deus mexeu ao meu coração quando eu li, trouxe essa interpretação à minha vida. E o que é? Quando há uma palavra de autoridade liberada em direção dessa menina, o Espírito bate em retirada e vai junto homens que se apossavam daquilo que de fato eles poderiam obter da vida dela. Deixa eu liberar uma palavra para mim e para a tua vida. Que Deus se manifeste sobre a minha vida e sobre a tua vida, por intermédio da tua palavra e do teu Espírito, que bate em retirada tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não deve estar, tudo aquilo que eu não tenho força para fazer, mas a palavra, ela tem o poder de aplicar a minha vida e para a minha vida aquilo que eu não posso. Eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus, é vigília de renovo, é vigília de oração, de libertação, de cura. Deus faça nessa noite aquilo que lhe apraz. Deixa eu te dizer uma coisa, essa menina, ela não tinha alcance de fazer aquilo que queria para a tua vida, ou deveria, mas através de uma palavra vindo da parte de Deus, houve libertação. Que as escamas dos olhos nessa noite caia, e que haja libertação em respectivas áreas de nossa vida. Às vezes a gente não compreende, mas às vezes é necessário que algumas coisas se vá, e indo algumas coisas que vão, vai gente também que só estava conosco por aquilo que estava, mas nunca foi por nós. Dando continuidade, a partir desse momento, Paulo e Silas agora vão viver talvez aquilo que a gente chama de dia mau. Por quê, pastor Rodrigo? Porque eles estão debaixo de oração, estão ali debaixo da direção de Deus, estão ali por debaixo de uma visão que Deus lhe dá. E agora, depois na intrepidez, na ousadia, na palavra, há uma libertação. Agora vão ser chicoteados, expostos à vergonha em praça pública e ir parar na prisão. Isso é loucura ou não é? Calma aí, eu estou orando, eu estou buscando, estou fazendo o que é certo, mas na minha perspectiva, ou dentro da realidade que eu estou vivendo, que não é boa, não é confortável, e agora eu vou parar na prisão. Mas antes de parar na prisão, eu sou exposto à vergonha, sou chicoteado, estou vivendo agora o fruto de uma mentira. De certa forma, a mente entra em colapso. O que está acontecendo? São coisas que aconteceram na vida desses homens, que se aplicam a nós quando as coisas fogem do controle ou de perspectivas, de direções que criamos e tomamos. E o que fazer agora? Eles vão parar na prisão. E aqui já tem também uma coisa que vale muito a pena se pensar e aplicar para a nossa vida. E na verdade, servir a Deus e receber de Deus, no ato de obediência, de fé, de caminhada, não é
por meritocracia. Porque às vezes vão acontecer coisas que na minha ideia eu não mereço, mas eu tenho que entender que eu estou passando por aquilo, e aquilo que estou passando, de alguma forma, vai produzir glória para Deus, ou que, se estou passando em direção à obediência, a uma vida com Deus, eu tenho que ter a ideia, coisa difícil mas ter prazer nisso. Deixa eu só te explicar uma coisa. Certo dia, agora, próximo à minha casa, estava fazendo algumas mudanças, e eu estava carregando um piso que eu estava arrancando da parede para jogar fora. E quando chegou a noite, eu deitei na minha cama cansado. O meu corpo, quando eu deitei na cama, parecia que estava flutuando de tão cansado. Só que me pergunta se eu estava chateado. Não. Me pergunte por quê? Porque tudo aquilo que fiz, mas me cansou, até me machuquei em alguns dados momentos, não me trazia tristeza, porque produzia para minha alegria que aquilo ali estava sendo, o cansaço também foi gerado pelo fruto do trabalho. Então eu não tinha indignação pelo que estava acontecendo, porque de fato estava corroborando para algo que eu queria. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Por que você está dizendo isso, pastor Rodrigo? Porque tem momentos que, quando se aplica as questões que são para Deus, para a tua palavra, para o teu querer, para a tua obra, que implica a nós um momento de perda ou de dor, queremos nos frustrar. E eu quero te dizer, para que a gente aprenda com Deus e entenda que Deus dá para a gente aquilo que não merece. Me pergunte o que é. Está muito fraco, eu vou parar e vou para casa. Me pergunte o que é. Deus deu para a gente a oportunidade de servir, e a gente não merece isso. Ele nos deu perdão, e perdoar o outro é dar para o outro aquilo que ele não merece. Eu mereço o castigo, mas ele me dá a oportunidade. Então tudo aquilo que eu faço para ele, ou mediante para ele, mesmo que me cause dor, mas não me traz tristeza. Eu sinto no corpo, mas a minha alma não se abala, porque de fato é a minha alegria estar em servir a Deus. Estou fazendo certo e as coisas estão acontecendo de forma errada. Eles vão parar na prisão, cárcere interior. Ali há outros presos. A Bíblia diz que perto da meia-noite eles decidem orar. Eles oram e cantam hino. Isso é loucura, meus irmãos. Fala a verdade aqui. Quem aqui cantaria ou oraria? Depois de fato, sem compreender, está vivendo luta. Fala. É difícil ou não é? Por menos a gente não quer nem vir para a igreja. Chicoteado, está ali debaixo de oração, debaixo de uma visão de Deus. Loucura! Está vivendo o dia mal ainda, porque perto da meia-noite, o dia ainda não terminou. Mas antes daquilo que supostamente é um dia mal ou dois, eles decidem orar. Diante de pressão, de luta, de dor, eles tomam uma decisão correta. Quantas vezes, por pressão, por dor, por luta, por perda, por incompreensão, tomamos decisões precipitadas, que não corroboram para a glória de Deus, fogem do propósito. Mas diante do dia mau, eles tomam uma decisão que para nós, nos dias atuais, se torna mais difícil: ir para a oração, louvar um hino a Deus, clamar a Deus em meio à luta, mesmo com dores no corpo, mesmo vivendo vergonha, mesmo vivendo um ato de incompreensão, de frustração, mas eles continuam em Deus. E eles oram. Eu tenho plena convicção que eles não oram para que cárcere se abra. Me pergunte por quê? Porque eles saem da casa de Lídia com o propósito de procurar um lugar para orar. Então eles não oram para cárcere abrir. Já existe um propósito no coração deles de orar. Por longos dias eles já estão orando.
saíram de um lugar orando, estão ali sobre oração e continuam orando, mas independente dos resultados que eu alcancei ao longo do dia, da semana, do mês, eu não saio do propósito da oração, eu não saio da trincheira da oração. Isso aqui é um recado de Deus para mim, para a tua vida, para os dias que são difíceis, aquele dia que a gente dobra o joelho na beirada da cama, sente um frio, um arrepio na espinha e diz: Senhor, me ajuda. Eu digo para você, com frio, mesmo não saindo as palavras, só as lágrimas descendo, eu digo que essa é a decisão certa. Essa é a decisão correta. E eles decidem orar. Orando a Deus, está acontecendo algo em comum. Porta se abre, os alicerces do cárcere estremecem. Agora está aparecendo outro camarada em cena. E quem é? O carcereiro. Tomado de pavor, com a incompreensão do que está acontecendo, vai lançar a mão sobre a espada e quer tirar sua própria vida. Agora Paulo está lá dentro e dá um grito: olha, não faça tal coisa, todos estamos aqui. Ele tem a ideia que alguém fugiu, com medo que viesse ser aplicada uma pena de morte sobre ele e tua casa. E vivendo incompreensão, tomado pela pressão, pela angústia, agora ele quer tirar sua própria vida. Me perdoe, mas para mim, isso é um sentimento egoísta. Me pergunte por quê? Porque eu tiro minha própria vida, porque eu tirando a minha vida eu não vejo os outros que amam padecer. É claro que eu não quero, mas para que eu não sofra o tanto que eu já estou sofrendo agora, mesmo não tendo a compreensão do fato, eu já ajo de forma precipitada. Mas agora tem um homem de Deus que gritando lá está dizendo: não faça tal coisa. Isso aqui é loucura. Como pode alguém que corroborou para que a porta que me mantesse trancado está com a chave na cintura, agora eu estou gritando e pronunciando vida e dizendo: não haja com desespero, pare com isso, todos estamos aqui. Para ser como Paulo tem que ter um coração liberto, voltado a Deus em vida de oração. É alguém que manteve para mim a porta fechada, mas quando depende de mim, eu tenho uma palavra de vida: não faça tal coisa, não haja com desespero, todos estamos aqui. Cada um só dá o que tem. O carcereiro agora começa a tomar conhecimento e de fato todos estão ali. Aí a loucura fica maior. Por quê? O que eu faço para ser salvo? O que eu preciso? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Sabe o que a Bíblia diz? Que o carcereiro pega eles e leva para a casa dele. Pode examinar o texto que você vai ver isso. O mesmo carcereiro que tem a chave na cintura para manter a porta fechada, agora está pegando os homens que estão ali injustamente. E sabe que o versículo que nós lemos foi o versículo 33, que diz assim: e tomando, vou melhorar, vou ler do 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. 32, e lhe pegaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e foi batizado ele e todos os seus. Meu irmão, que dia cheio é esse? Saí de manhã para orar. O espírito que me persegue ali por longos dias está perturbando. Há um momento de libertação, julgamento, espancamento, cárcere, oração, tremor, porta aberta, livramento para alguém. Aí agora aquele alguém que corroborou para a porta fechar, agora quer me levar para dentro da casa dele. E outra coisa, naquela mesma noite, que dia cheio é esse? Quem já falou isso? E esse dia que não acaba? Jesus, que loucura é essa? Não, de manhã foi isso aqui, pela tarde agora, o que mais vai acontecer? São aqueles ataques simultâneos do diabo.
Parece que o inferno diz assim: hoje vamos acabar com ele. Ó, todo mundo para o que está fazendo, vamos aqui. Que dia cheio é esse? Para alguém que ora, para alguém que obedece, para alguém que está no exercício da sua função, da tua chamada em obediência a Deus. Eu não estou entendendo, mas continuo caminhando. E agora quem mantinha a porta fechada, agora abre a porta, me pega pela mão, me leva para sua casa para que eu pregue a palavra. E outrora queria me manter preso para que eu não falasse, agora quer que eu falo? Loucura! E aí, você quer que eu fale ou não quer? Quero, fala. E pregando a palavra, todos na casa do carcereiro ouviram, naquela mesma noite. Vamos lá, meu irmão? Já é difícil para orar e cantar, sim ou não? Machucado, não compreendendo a situação. O dia não acabou. Quem aqui ainda ia pregar? Parece que nesse culto, nesse dia, as oportunidades só são divididas para Paulo e Silas. Canta, ora, prega. Estou na casa do carcereiro. E é sobre isso aqui o versículo 33 que eu quero pensar com você. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. E logo foi batizado ele e todos. Você sabe o que é vergões? Vergões são feridas abertas pelo chicote, pelos açoites. E quem tinha sido chicoteado? Está fraco. Quem foi chicoteado? Beleza, então vão lavar os vergões de quem aqui? Mas quem é que está lavando? Oi? Calma aí. De manhã, de certa forma, participava do grupo que manteve a porta fechada e me machucou. De noite eu estou dentro da tua casa pregando. E agora aquele que corroborou para a porta fechar e para me ajudar a me machucar, agora quer cuidar daquilo que foi aberto. Só que calma aí, a gente está falando de Paulo e que cantaram, oraram e pregaram machucado, com ferida aberta. Aí agora entre uma vírgula e outra no versículo 33, a Bíblia diz que além de pegar pelas mãos, conduziu eles a lavar-lhe os vergões, as feridas que foram abertas. Feridas estas feitas por açoites, feridas estas que foram abertas enquanto eu orava, feridas estas que foram abertas enquanto toco, enquanto canto, enquanto sirvo, enquanto amo, feridas abertas por aquele que eu só queria amar, eu só queria cuidar. Feridas foram abertas por quem não entendeu o que eu estava fazendo. Feridas que foram abertas por quem eu depositei amor, estou desgastando a minha vida. Feridas que foram abertas, que dói, mas não me impede de caminhar. Eu estou falando para gente aqui que chegou como eu. Você, pastor Rodrigo? Sim, eu sou o primeiro da fila. Está cantando, está pregando, mas com ferida aberta no exercício do ministério. Mas eu quero te dizer que essa é a noite que Deus separou para que os vergões que foram abertos sejam sarados. Oh! Sabe qual é o problema, meus irmãos? Que quem está sendo servido quer o serviço, mas não conhece o que eu carrego. Eu sei como é que é. Sabe, pastor? Sei. Tem dia que a gente nem quer estar, mas a gente vai porque obedece, vai porque ama. Essa palavra hoje aqui, eu só te dizer uma coisa. Se tu não vai descaracterizar acerca de quem você é, não. Tu ainda continua sendo quem é. Mas hoje Deus vai tratar conosco as nossas feridas. Quando eu estava lendo esse texto, isso veio ao meu coração. Eu me lembrei do que Deus falou quando Deus estava chamando Paulo para o ministério. E o que Deus falou, pastor?
Na verdade, não falou diretamente para ele, mas eu acredito que essa conversa teve com esse pastor, com Paulo, enquanto estava cego, jejuando e orando na rua chamada direita, na casa de Judas. E o que é, pastor Rodrigo? É quando Deus disse para Ananias: Ananias, tu não quer ir lá, mas ele para mim é vaso escolhido. Ainda tem um detalhe. E o que é, Senhor? Eu vou lhe ensinar o que é padecer pelo meu nome. E você sabe o que é padecer? Padecer é sofrer no aspecto físico e moral. Acredito eu que essa conversa teve, sou eu, Ananias, vim aqui enviado de Deus a orar pela tua vida. A cegueira vai embora, vai vir uma unção sobre ti. É o único serviço que Ananias faz, depois ele nem aparece, mas é um serviço essencial. E ele coloca a mão, ora e diz: olha só, está sendo chamado para uma grande obra, mas o mesmo que te chamou, ele vai te ensinar, através de perdas, através de dores. Então entenda uma coisa: hoje tu está sendo curado, mas para caminhar, para que feridas sejam abertas, para que o nome dele seja glorificado. Pastor, que loucura é essa? As feridas estão abertas, mas aquele que permite com que elas sejam abertas não te abandona. Ele continua contigo, respondendo a tua oração. E Ele está ministrando a minha alma para mim, para a tua vida. Está ferido, está se machucando, mas tu não para. Não sou mais forte do que você. Eu te ensino, o meu nome é glorificado. Eu sou o Senhor que te sustenta. Estou aprendendo. Está aprendendo como? Porque está doendo. Está doendo aonde? Aqui e aqui. E lavou-lhe os vergões. Feridas que foram abertas. Eu conheço as minhas. Eu sei que tem mais gente aqui que conhece as tuas. Eu quero te dizer que essa noite, nesse específico momento, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas me surgiu uma outra pergunta, e qual é? Que Deus sabe o tempo certo em que a ferida é aberta, o tempo exato que Ele permite a existência dela, mas também Ele permite o momento em que se fecha. E eu tenho um recado de Deus para mim e para a tua vida. Quem entrou com ferida aberta hoje aqui vai se fechar. Não, eu vou falar de novo isso aqui. Pastor, mas para quê? Porque enquanto tu caminha com ela aberta, está doendo. Mas com ela fechada, a única coisa que vai permanecer é o aprendizado. Então o que vai acontecer? Tu vai ser sarado, mas aquilo que você não tinha condição de produzir, de caminhar, pelas dores que sentia, mas não parava, Deus hoje sara a tua ferida, cura na tua alma, para que tu possa caminhar com mais eficácia. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Tu vai pregar, cantar, louvar com mais eficácia, porque existe um Deus que por intermédio da tua palavra e do teu Espírito, Ele se manifesta aqui nessa noite com a palavra para sarar as nossas feridas. Eu sei que as feridas foram abertas por gente ingrata, gente que eu amei, gente que eu coloquei o prato de comida na minha casa, gente que eu fiz por ela quando não tinha nada, mas quando teve a oportunidade de me machucar, não hesitou. Mas eu aprendo com Paulo e Silas mais uma vez a ensinar, não só através da oralidade, da pregação verbal, mas na prática. Você tem coragem de sentar comigo? Tenho. Mas eu corroborei para isso, eu sei. Mas a atitude que você teve não me muda, mas o que me move a caminhar vai transformar a sua vida. Eu me lembro certa vez em que eu, em um dado momento da minha vida, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mês que vem agora, na segunda semana de maio, eu completo mais um ano de pastoreado. No final do ano que vem eu faço 40 anos.
Eu recebi uma palavra que eu serviria ao ministério pastoral. Eu estava arrumado para ir para o baile de um homem que já dorme no Senhor, que é meu tio. Foi o primeiro crente que aceitou Jesus na minha vida, na minha família. Com a minha esposa que está ali, eu e ela arrumado para ir para o baile, ele disse assim, ó: quando tu tiver com 20 e poucos anos de idade, tu vai estar fazendo a obra no pastor, e essa mulher que está aí do teu lado, ela vai ser tua esposa e vai te ajudar na obra de Deus. Eu arrumado para ir para o baile. Totalizando, eu tenho 16 anos de caminhada, nunca dirigi departamento. Estou falando isso aqui para a glória de Deus, que eu estou sendo movido pelo Espírito. Sempre dirigi congregação e igreja. Mês que vem, agora na segunda semana, para ser mais exato, dia 20 de maio, eu faço mais um ano como pastor. E toda vez que eu faço mais um ano como pastor, que chega o dia 20 do mês de maio, eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, eu só estou caminhando porque o Senhor tem o poder de permitir as feridas, mas que elas sejam fechadas. Está abrindo, mas está fechando, e estou caminhando. Em um dado momento, eu dirigindo uma congregação, eu estava cansado. Eu estava o quê? Só estava isso. Mas o cansaço me levou ao desespero, ferida doendo. Eu com a chave da congregação no bolso, eu falei: vou descer daqui, porque eu dirigi a congregação lá no Morro do Jacaré. Eu falei assim: eu vou descer daqui do morro, eu vou na casa do pastor agora de noite, eu vou entregar a chave da congregação, vou falar para ele que não dá mais para mim, eu estou cansado, estou ferido. E eu estou descendo com a minha esposa, a minha filha que agora tem 12 anos, ela ainda era bebê. Eu descendo com a minha esposa, tinha um homem deitado no chão na rua. Aí ele pediu oração à minha esposa. Quando pediu oração à minha esposa falou: meu esposo está vindo ali, ele vai orar por você. Eu falei: se levanta. Nem se levantar, ele se levantou. Eu falei: deita então, fica aí deitado que eu vou orar por você. Isso aqui não é história de carochinha não. Quando eu comecei a orar por aquele homem que estava deitado na rua, ele levantou, olhou no meu olho, começou a falar em mistério e disse: eu sou um evangelista da casa do Senhor. Não olha para o estado em que eu me encontro, mas hoje Deus decidiu usar minha vida para falar contigo. E ele disse assim: não entregue a espada que está na tua mão. Não entregue a espada que está na tua mão. Aquele homem foi, falou aquilo de Deus para mim. Depois deitou de novo. Eu coloquei a chave no bolso e fui andando para casa. Perdão, Senhor, por entregar e querer entregar aquilo que o Senhor colocou sobre minhas mãos, para a glória de Deus. Se na segunda semana de maio faço 16 anos de caminhada, mas a espada ainda continua na mão. Eu sei que tem gente ferida aqui, eu vou descer. Se você está aqui, vem cá, eu quero te dar um abraço para isso ser sarado hoje. Você está aqui, não, vem. Eu estou aqui, se você quer, vem aqui me dá um abraço. Se está aqui, pastor, eu preciso desse abraço. Eu quero ser curado, vem aqui, que eu quero abraçar você nesse momento agora. Pastor, eu quero, eu necessito, vem aqui agora. Eu vou falar como Pedro e João na porta do templo: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu divido contigo. Tem mais homens de Deus, vem cá, Yuri. Vem cá, Mauro, vem cá. Fica aqui, vamos abraçar essa gente aqui, vem cá. Toma eles aos teus cuidados, dá força a eles a caminhar na tua presença. Glorifica o teu nome sobre eles, ao teu céu.
És bem-vindo aqui em nosso coração. Aleluia. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Eu sei que tem mais gente aqui para se abraçar. Sabe o que eu glorifico a Deus? Se as feridas de Paulo e Silas foram fechadas porque foram lavadas, eles tiveram coragem de expor, eles se permitiram a isso. Eu peço à igreja, por favor, em nome de Jesus, que se coloque de pé. Dá a mão a alguém que está do teu lado, que está aqui, precisa de um abraço, de uma mão amiga. Nós vamos interceder um pelo outro. A igreja não para, não recua, ninguém volta, não retrocede. Se você quiser dar um abraço nesse irmão, dá um abraço nela, dá um abraço nele. Diga: eu não conheço as tuas feridas, mas que Deus me use como instrumento de cura nessa noite para a tua vida. Orando a Deus. Tua glória está aqui, teu amor liberta. Orando esse Deus. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. 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 A igreja em oração, a igreja em oração, a igreja em oração, a igreja em oração. Você não entendeu, não? Deus te cura e te sara hoje, mas para que tu possa caminhar com mais eficácia. Deus te cura, Deus te sara, para que tu possa caminhar com mais eficácia. Deixa eu te dizer uma coisa: na medida em que tu recebe, em que Deus trabalha, Deus te enche, Deus te toca, Deus te enche, Deus te toca. Ei, eu sergue a faio. Você está sentindo essa graça que nos envolve aqui? Eu creio, existe um Deus que se manifesta no nosso meio. Sinta essa graça de Deus. Orando a Deus, orando a Deus, orando ao Senhor. Por uns dias atrás, eu na oração pela manhã na igreja, eu sentei à beirada do altar e comecei a orar. Deus soprou no meu espírito um versículo, ou melhor, a história de uma mulher que por 12 anos ela padecia de um fluxo de sangue. Aí a mente faz assim, ó. Você sabe o que é viver 12 anos indo de mal a pior? Não, a gente não está falando de um mês, a gente está falando de 12 anos. 12 anos que tudo que construiu se perdendo.
12 anos. De tudo que obteve, indo de mal a pior e padecendo na mão de muita gente. Pastor, por que você está dizendo isso? O que isso se assemelha a esse versículo que o senhor leu e introduziu essa mensagem? É que a única diferença dessa mulher para nós é que ela, em dado momento, ela teve conhecimento acerca de quem é Jesus, e nela teve uma atitude gerada, através do que ouviu, criou uma sua esperança, baseado em 12 anos de perda e de luta. Ali eu tenho esperança que algo vai acontecer, porque tudo que eu tentei com as minhas mãos, nada funcionou. E qual é a vantagem que nós temos? Já conhecemos Jesus, temos experiência com Ele, Ele está no nosso meio. Mas só tem uma coisa que a gente precisa aprender e fazer o que essa mulher fez. Me pergunte o que é: buscar o favor de Deus. Através do que eu conheço, através do que eu sei, gere em mim fé suficiente para que eu me agarre a isso e provoque o favor que eu preciso de Deus. Hoje é noite de cura, hoje é noite de milagre, eu creio. É apenas uma porção que você está recebendo do que ainda vai receber essa noite. Mas eu quero nesse momento em oração que tu tenha fé suficiente, já foi curado, restaurado, para alcançar um favor de Deus. Uma outra questão que essa mulher ensina é que ela não desistiu de viver. Nada do que se perdeu, do que se viveu, motivou suficientemente o bastante para desistir de acreditar e de viver. E eu quero orar por gente assim. Gente que hoje precisa de um favor da parte de Deus. Eu ouvi essa pergunta saindo da boca do pastor aqui no culto. E ele disse assim: o que tu veio fazer aqui? Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu não só vim pregar não, irmão, eu também vim receber e estou recebendo de Deus. Porque na medida em que eu vou dando, eu vou recebendo, Deus vai curando, vai trabalhando. Tu não entende o que está acontecendo, mas eu sei. Eu também estou no âmbito dessa mulher. Está todo mundo se chegando até Jesus, mas quem está recebendo sabe, porque já tem algo acontecendo e testificando dentro de si. Eu quero que hoje você exercite a fé. Deus te curou, está te levando para um nível maior. Vamos buscar o favor de Deus. Eu quero orar por gente que já estava pensando em desistir da vida. Eu quero orar por gente que está vivendo tempo de perda. Pastor, é só perda. Pastor, está indo de mal a pior. Eu quero orar por você que chegou aqui hoje dizendo: é minha esperança, é estar aqui. Eu quero orar por você e com você. Se você quiser vir aqui à frente, eu oro pela tua vida aqui. Se não quiser, só acena assim com a sua mão. Mas eu vou até você. Eu quero orar por você. Nessa noite eu creio e creio plenamente. Há um mover de Deus. Deus tem o querer de mudar histórias e Ele faz. Mas eu quero saber se você acredita. Tem mais gente aqui? Não fique com vergonha. Não, irmãos, a gente está no ambiente de cura. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Tem mais gente aqui que eu sei. Não é por força nem por violência. Eu quero orar por você. Já vou entregar minha oportunidade. Primeiro ano, luta. Segundo ano, luta. Terceiro, mais luta. Quarto, luta. Quinto, sexto, já não sei o que fazer. Sétimo ano, já está tudo acabando. Oitavo ano, já não sei nem mais aonde ir. Décimo primeiro, 12º, ouvi falar de Jesus. Que Deus lhe permita a cada um de vocês, a vocês testemunharem acerca do que o Senhor vem a fazer sobre nossa vida nessa noite.
Senhor, eis aqui cada coração em vida. A cada um aqui, Deus, que ouviu e creu na Tua palavra. Eu não conheço a realidade dos Teus filhos, mas o Senhor conhece. Senhor, mostra para eles quem é o Senhor que o Senhor tem para a vida de cada um. Eu não conheço o quadro, a situação. De fato não conheço o íntimo da alma de cada um, mas o Senhor conhece. Senhor, eu ministro a Tua palavra, eu oro ao Senhor, mas eu lhe peço, haja ao favor da Tua igreja. Haja ao favor de cada mãe, de cada avó, de cada pai, de cada filho que saiu do seu lugar e veio aqui clamar pela tua casa, pela tua família, ou por outra questão, algo que está vivendo tempo de luta, de perda, que isso se cesse. Senhor, eu sei que é uma luta no âmbito espiritual, vem o desânimo, vem a tristeza, vem aquilo que sente no corpo, mas eu lhe peço hoje, entra com cura, com libertação. Se houver alguém aqui entre nós doentes, padecendo, ó Pai, na mão de exames, de médicos, que seja curado para a glória do Teu nome. Eu ainda creio no Deus que cura o câncer. Eu ainda creio no Deus que muda o sangue de alguém. Eu creio no Deus que levanta alguém do leito. Eu creio no Deus que ressuscita morto. Eu creio no Deus que levanta o caído, que restaura, que abre a madre de um ventre, abre um ventre estéril. Eu creio num Deus que pega o falido e coloca ele entre príncipes e princesas. Eu creio num Deus que restaura um casamento falido e transforma-se num casamento de testemunho para a glória do nome do Senhor. É para você mesmo que está pensando em se separar, porque dentro da sua casa é briga pela razão e não pelo propósito. É para saber quem manda. O Espírito está ministrando a minha alma. Na sua casa quem direciona é Deus. O mando ressoia. Deus, assim eu lhe peço sobre a vida dos teus filhos que aqui estão e sobre toda a tua igreja. Honra teus filhos, fortifica eles, a cada um na tua palavra. Palavra essa que é verdade. Glorifica o teu nome sobre cada um, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: aplauda Jesus nessa noite. Deus abençoe a cada um de vocês.